Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, meninas. Bora rezar. Vocês estão me ouvindo bem? Já me digam aí. Já me digam se estão me ouvindo pra gente começar a rezar. Bom dia, meu povo. Tá ouvindo bem, Thalita? Beleza. Só tô terminando de anotar umas coisas aqui pra eu não esquecer de falar. E a gente vai começar a rezar. O povo vai entrando aos poucos e a gente já vai rezando. Certo? Para não perder muito tempo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivos. Obrigada, Senhor, pelo chamado, pelo despertamento, Senhor, no nosso coração. Teu desejo, Senhor, a tua capacitação para orarmos pelos nossos filhos. Nós somos gratos, Senhor, por esse tempo na nossa vida, por todas as bênçãos que tu tens para nós, Senhor, por todo o socorro que tu tens para nós, todas as graças, Senhor, todos os benefícios, todas as ferramentas, Senhor, que tu tens para nos entregar durante esse tempo de oração. Já somos gratos e já começamos te agradecendo, Senhor, por todas as graças que vão alcançar as nossas famílias, Senhor. Todas as graças que nos alcançarão nestes dias, neste tempo de oração. Muito obrigada, Senhor. Toda bênção, todo favor, toda cura, toda libertação, Senhor, que alcançarão nossos filhos neste tempo de oração. Nós já te agradecemos, Senhor, por toda libertação, Senhor, por toda libertação geracional, toda a graça, Senhor, que tu tem para os nossos filhos. Muito obrigada, Senhor. Nós já queremos começar nessa manhã te agradecendo, Senhor, pelas graças que nós receberemos, por toda a visão, Senhor, por todo o discernimento, pela sabedoria, Senhor, pelo espírito de oração, de resistência, Senhor, que tu derrama sobre nós neste tempo, que tu derramarás sobre nós neste tempo. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo dom da vida, Senhor, dos nossos filhos. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela vida, pelo chamado, por todo o destino, Senhor, que tu tens para os nossos filhos. Nós somos gratas, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus, por este tempo de intercessão pelos nossos filhos. Nós queremos começar, Senhor, a nossa manhã mais uma vez clamando o teu preciosíssimo sangue. Sela-nos com teu sangue precioso, lava-nos com teu sangue, cobre-nos, Senhor, com teu sangue precioso. Nessa manhã, nessa semana que inicia, nós clamamos o teu sangue, Senhor, a proteção do teu sangue sobre nós. Cobre, Senhor, cada um de nós, e você já pode ir colocando nominalmente as pessoas da sua família, pedindo sobre cada um a proteção do sangue preciosíssimo do Senhor Jesus. Cobre cada um dos nossos familiares, Senhor, as nossas casas, os nossos locais de trabalho, Senhor, ferramentas de trabalho. Cobre com teu sangue, Senhor, os carros, as motos, as bicicletas, os ônibus, Senhor, toda forma de transporte, todas as estradas e ruas que nós vamos andar no dia de hoje. Cobre com teu sangue, Senhor, o corpo, a mente de cada um, Senhor, e dá-nos a graça do livramento, Senhor. Livra-nos de todos os males e perigos físicos e espirituais. Livra nossos filhos, Senhor, de todos os males e perigos físicos e espirituais. Cobre, Senhor, os lugares de convivência dos nossos filhos. Cobre as escolas, as creches, Senhor, as universidades, todos os lugares, Senhor, que eles andam, que eles vão, Senhor, os lugares de lazer. Nós colocamos agora debaixo do teu preciosíssimo sangue as amizades, os relacionamentos dos nossos filhos, Senhor, a saúde dos nossos filhos, a mente dos nossos filhos, Senhor, cobre tudo e todos com teu sangue precioso. Nós colocamos, Senhor, os nossos filhos debaixo do teu preciosíssimo sangue. Colocamos, Senhor, as nossas famílias, os nossos casamentos, os nossos relacionamentos, Senhor. Toda a nossa vida nós colocamos debaixo do teu sangue, Senhor, e consagramos a nossa vida, as nossas lutas, as nossas batalhas, Senhor, ao teu preciosíssimo sangue.
Clamamos que o Espírito Santo também venha sobre nós. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo nos conduzir, conduzir a nossa partilha, conduzir a nossa oração, conduzir o nosso dia, conduzir a nossa semana, conduzir a educação que nós damos aos nossos filhos, as conversas que precisamos ter com os nossos filhos, a disciplina que precisamos colocar na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Vem Espírito Santo e nos capacita a ordem, a educação, a disciplina, dá-nos inteligência, sabedoria, discernimento, entendimento. Vem Espírito Santo e dá entendimento, traz entendimento para dentro das nossas casas, entendimento entre os casais, entendimento entre pais e filhos, mães e filhos, irmãos. Vem Espírito Santo restabelecer a paz, a sadia convivência. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Clamamos a Virgem Maria também, a São José, que venham rogar e interceder por nós. Entregamos a nossa campanha de oração, as nossas partilhas, os direcionamentos. Virgem Maria Imaculada, nós clamamos, Mãe Santíssima, a tua poderosíssima intercessão. Clamamos, Virgem Maria, que tu venha interceder e lutar em favor da nossa família, em favor dos nossos filhos, das realidades que nós temos vivido, das nossas necessidades, das necessidades dessa semana. Todas as nossas necessidades, Virgem Maria. Nós clamamos a tua poderosíssima intercessão, a tua luta, a tua batalha em favor dos nossos filhos. Augusta Rainha dos céus, soberana mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vô-lo pedimos humildemente. Enviai vossas legiões celestes, para que sob vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Bom dia, meu povo. Vou começar aqui falando algumas coisas para vocês sobre a nossa campanha. Fizemos essa entrega inicial, depois a gente vai voltar a rezar, né? De forma mais direcionada pelos nossos filhos. Quero trazer aqui para vocês alguns direcionamentos, algumas partilhas, né? Para a gente começar a nossa campanha de oração. Quero pedir que vocês enviem a live para outras mães. Se vocês quiserem mandar agora, é no aviãozinho, tá? Aqui do ladinho. Vocês podem mandar agora durante a live. Gostaria que vocês compartilhassem durante o dia para a gente alcançar mais mães, né? Mais pais, mães que queiram rezar pelos filhos neste tempo, né? A oração pelos nossos filhos é não só, eu vou falar sobre a responsabilidade, né? Mas a gente pode rezar pelos nossos filhos. Vou explicar. É claro que a gente pode rezar por qualquer coisa, mas eu vou explicar isso de uma maneira bem pessoal, assim, né? Primeiro que eu vou falar para vocês que não tem fórmula, né? Não existe uma fórmula para rezar. A fórmula para rezar é aquela que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Nós temos poderosíssimas orações, né? Que estão à nossa disposição para orar pelos nossos filhos. Mas a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça, né, e no nosso coração é que nós podemos mudar as realidades e até mesmo o destino dos nossos filhos pela nossa oração, né? A oração, ela é capaz, né, pela graça de Deus, a nossa disposição de orar, né, de estar no nosso lugar de mãe, de intercessora. Eu sei que algumas pessoas estão rezando e eu também estou rezando, né, pelos afilhados, pelas afilhadas, sobrinhos, e nós podemos estar neste lugar de intercessão. A nossa oração, ela tem esse poder em Deus, né, de liberar a graça, de alcançar situações e de mudar situações, de promover encontros, né, com o Senhor. A gente vê no Evangelho, né, o Evangelho traz para nós alguns encontros de Jesus com pais e mães. Eu sempre gostei muito de rezar essas palavras.
né? Sempre me toca muito o coração esse encontro de Jesus, né? Quando pais ou mães vão buscar o Senhor, ou mesmo, tem uma palavra que eu gosto muito, que está em Lucas, no capítulo 7, Lucas 7, 11, né? Do 11 ao 17, que é o filho da viúva de Naim. Diz assim: no dia seguinte dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife, e os que o levavam pararam. Disse Jesus: moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar. E Jesus entregou-o a sua mãe. Apoderou-se de todos o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. A notícia desse fato correu por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Olha que linda essa narrativa do Evangelho, né? Essa história que o Evangelho está nos contando. É o encontro de Jesus com uma mãe, né? E com uma mãe que chora, e é o choro dessa mãe, a tristeza dessa mãe, né? O lamento dessa mãe que comove o coração de Jesus. E vejam bem, a gente tem aqui uma situação que não tem mais jeito, né? Ele está morto. Aqui é o cortejo fúnebre, né? Ele está sendo levado para ser sepultado. Aqui é uma situação definitiva de um tamanho que a gente tem alguns ditados, né? Tem um ditado popular que diz, né? Para tudo tem jeito, menos para a morte, né? Então a gente tem aqui uma situação que não tem mais jeito. E nesse caminho a gente não vê nem que foi uma mãe que foi até o encontro de Jesus. Jesus está vindo ao encontro. Jesus vem ao encontro, né? E ao ver aquela mãe chorando, ao ver a tristeza, a dor do coração daquela mãe, o Senhor toma a iniciativa de curar aquele filho, de ressuscitar aquele filho. O Senhor para o cortejo fúnebre, o Senhor para aquela caminhada. É a caminhada do não tem mais jeito, é a procissão do não tem mais jeito, né? Só tinha chorar. Aquela mãe só tinha o quê? Chorar. Não tinha mais jeito para o filho dela, era o cortejo fúnebre, né? Ela estava levando aquele filho para ser sepultado. E o Senhor para esse cortejo. Jesus, quando ele entra na nossa vida, e há momentos da nossa história que mesmo a gente conhecendo o Senhor, a gente está passando por situações que a gente precisa de novo reencontrar o Senhor, né? No meio da nossa caminhada, no meio da caminhada da nossa vida, por mais que a gente o conheça. É preciso, às vezes, de novo ter um encontro com Jesus assim, um novo encontro, um encontro pessoal com o Senhor, que cruza de novo com a história da nossa vida. E como as lágrimas de uma mãe comovem o coração do Senhor. Eu sempre penso nisso, né? Olhando para essa história do Evangelho. Uma mãe que já não tinha palavras para orar, né? Porque ali ela já não tinha mais esperança. O Senhor Jesus entra na história, interrompe aquele cortejo, para tudo. O Senhor para, toca no moço e ordena que ele se levante. E ele já levanta falando. E Jesus entrega ele para a mãe. Olha que palavra linda. E é com essa palavra que eu quero começar a nossa campanha de oração. Que para tudo há jeito. Que para tudo tem jeito. A gente pode rezar. Pelo que os nossos filhos estiverem passando, pelas procissões que nós estivermos vivendo na nossa vida, pelas coisas que a gente tem dúvida, por aquilo que a gente não sabe mais tem jeito, por aquilo que a gente não sabe como fazer, aquilo que a gente não sabe como educar, aquilo que a gente não sabe, ou que ainda, e eu falo aqui para mães de diversas idades de filhos, eu tenho mães que o filhinho está na barriga para nascer. Tem mulheres que me perguntaram, ainda nem engravidei, posso rezar pelos meus filhos? Então a gente tem das mães do desejo, as mães que já têm filhos adultos, as mães que estão rezando por filhos adultos, filhos já casados. E para toda e qualquer faixa etária, para toda e qualquer situação, com Jesus tem jeito e nós podemos orar.
Nós podemos orar pelos nossos filhos. Nós podemos entregar para Jesus das pequenas coisas às grandes coisas, das pequenas circunstâncias, das coisas que movem o nosso coração, que deixam o nosso coração materno ansioso, das nossas pequenas dúvidas e ansiedades. Nós podemos rezar, dos nossos medos, às vezes até infundados. Nós podemos rezar. Nada nos impede de chegar diante do Senhor e clamar a Deus e pedir ao Senhor por essas realidades e promover o encontro dos nossos filhos com Jesus. A gente tem depois ainda no Evangelho, né, a cura da filha de Jairo, que é uma situação muito semelhante, que é uma menina de 12 anos, né? Ela está à beira da morte. Jairo vai até Jesus e pede para Jesus: vem para curar minha filha, vem até minha filha. E é muito difícil para Jairo levar Jesus até lá, porque tem uma multidão que está ao redor do Senhor. O Senhor não consegue quase se mover para fazer esse caminho de onde ele estava até a casa de Jairo para socorrer a filha de Jairo, essa menina de 12 anos. No meio do caminho a gente tem a cura daquela mulher do fluxo de sangue, né? Então tem uma multidão que comprime o Senhor ainda para, no meio de tudo isso Jesus ainda para, né? Eu fico pensando, a ansiedade do coração de Jairo, o coração dele é: vamos Jesus, tem pressa, vamos, não tem tempo, minha filha tá morrendo, eu preciso que tu venha agora, Jesus, eu preciso que tu te desvencilhe dessas, tu venha agora, né? Eu fico pensando, fosse eu no lugar de Jairo, a minha filha tá morrendo, não tem tempo, e a multidão comprime. E aí dessa multidão comprimindo, aquela mulher com fluxo de sangue toca na orla do manto de Jesus. Jesus diz: para tudo, quem me tocou? Os discípulos dizem: Senhor, como assim? Tá todo mundo te tocando. Ele diz: não, eu senti uma força diferente sair de mim. A mulher vem, conta a história dela, tem todo aquele encontro ali no meio. Eu fico pensando, fosse eu no lugar de Jairo, eu tô vendo aquela cura milagrosa, maravilhosa, mas ao mesmo tempo meu coração tá bom, Senhor, mas aguarda um pouquinho, vem aqui ver a minha filha. Todo aquele momento, quando eles estão indo, quase chegando, vem um servo lá da casa dele e diz o quê? Não incomoda mais o mestre, a tua filha morreu. Não deu tempo. Não deu tempo de Jesus chegar. O Senhor se atrasou. A filha morreu. E aí Jesus fala o que é para Jairo, diante de outra situação definitiva, diante de uma circunstância, uma situação que a gente pensa assim: Jesus se atrasou. O que Jesus diz? Nada temas, crê somente. Essa é a palavra de Jesus para um pai, para uma mãe que vai buscá-lo quando um filho precisa muito dele. Quando o nosso coração está ansioso, quando o nosso coração está temeroso, quando a gente tem pressa que Deus haja, quando a gente olha para a situação e pensa: não tem mais jeito. O que Jesus olha para um pai, para uma mãe que ora, que está buscando ele para o seu filho, que está buscando socorro nele para sua filha. O que Jesus diz? Vou esperar. Travou só para Talita ou travou para todo mundo? Travou em que parte, gurias? O que eu falei? Vocês perderam? Engraçado que pra mim não travou. Tá travando ainda? Em que parte que eu tava, Thali? Sai e entra de novo? O tempo todo tá acontecendo isso? Eita, nós. Travou tudo. Travou e já voltou. Continuo. Ei, Jesus amado. Foi uma vez só. Então eu vou seguindo, tá? Vou seguindo então. Bora lá. O que Jesus diz? O que Jesus diz para nós? Olha só, não tem mais jeito. A notícia chegou, as notícias vão chegando a respeito dos nossos filhos, né? Às vezes a notícia chega pela escola, às vezes a notícia chega por uma rede social, às vezes a notícia chega por um médico, às vezes a notícia chega pela nossa própria observação das situações.
né? A gente vai vendo que não tem mais jeito, que não tem o que fazer, né? Não deu tempo. Passou aqui. O que Jesus fala para um pai e para uma mãe que estão buscando a Ele para o seu filho, para a sua filha? Nada temas, crê somente. Essa é a disposição do nosso coração, né? A gente sabe que aquele pai, ele vai com o coração com certeza muito angustiado, desesperado, né? No sentido até de medo, de ansiedade, de que não dê tempo. Mestre, por favor, venha até minha filha. Por favor, venha acudir. E aí, no meio dessa busca, que nunca é fácil para um pai e para uma mãe buscar Jesus para os filhos. Não é fácil uma vida cristã. Então, ele está nesse caminho, ele está buscando. E o que acontece nesse meio tempo? Ela morre. E ali, a esperança que ainda havia parece que acaba. Não me perturba mais o mestre, não tem mais jeito para tua filha. Para essa situação aqui não deu tempo. E aí Jesus fala o que para ele? Nada temas, crê somente. Essa é a palavra do Senhor para nós que oramos pelos nossos filhos. Na nossa vida e no desenvolvimento, né, da vida dos nossos filhos, muitas situações vão acontecer que vão perturbar o nosso coração, como o coração de Jairo. Inúmeras situações. Eu partilhei isso, né, no post que eu fiz no final de semana, que quando a Alice nasceu, a minha filha mais velha, ela tem 13 anos, vai fazer 14 em setembro agora. E eu lembro que assim que eu conheci, assim, que eu vi a carinha dela no hospital, né, que a gente é inundado por aquele amor imenso, eu tive a certeza assim, cara, nunca mais vou ter sossego na minha vida. Eu vou me preocupar pro resto da minha vida. Não tem como eu amar tanto e não me preocupar, meu Deus, na mesma medida. Eu vou sentir medo e preocupação pro resto dos meus dias. Eu tive aquela sensação, assim, aquela certeza, né? Acabou minha paz. Acabou. Porque com a imensidão do amor que a gente sente pelos nossos filhos, a gente quer proteger eles, a gente quer educar eles, a gente quer preparar eles para o mundo, mas também os proteger do mundo, né? Diante da vida que a gente está levando hoje, da cultura que nos cerca, das realidades, né? Todas que estão ao nosso redor, os desafios que nós vivemos hoje, como educar, como medir as coisas, a gente sente ainda mais inseguranças e medos. E aí a gente tem uma tentação, né? A gente tem diversas tentações aí. Uma das tentações é a gente pensar, cara, não tem jeito, é isso aí, a realidade. Ah, vou deixar a coisa correndo e levar uma vida um pouco mais displicente. Deixa que a escola eduque, deixa que a catequista evangelize, a gente vai levando a vida, tudo vai deixando, sabe? Vai deixando, deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente tem essa tentação, né? De pelo medo querer tanto relaxar que deixa a coisa solta. E a gente também tem a tentação oposta, que é se preocupar demais. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo para vocês? A gente sente a tentação também de ficar super preocupado, de viver uma vida de ansiedade, de viver uma vida de medo, uma vida de dúvida se Deus está ouvindo ou não, como que eu vou educar, né? Às vezes a gente é tão pressionado e as redes sociais, elas nos trazem às vezes esse medo. A gente vai ficando apavorado pela situação ao nosso redor. A gente vai ficando questionado o tempo todo, eu tô fazendo certo ou não tô fazendo certo. É tanta notícia, é tanta coisa para nos pôr medo, que às vezes a gente anda apavorado, na ansiedade. Assim, a rede social, ela nos traz muitos benefícios, mas nos traz muitos malefícios. Muita coisa difícil para a gente lidar. Às vezes, de tanto ouvir notícia, de tanto ouvir coisas e receber, descobrir coisas e perigos ao redor dos nossos filhos, a gente vai perdendo a noção do quanto Deus é mais poderoso. E de que o Senhor manda para um pai e para uma mãe que está preocupado, nada temer, crer somente, buscar Jesus. Me leva até teu filho, não importa a condição que ele está, me leva até ele. Esse é o nosso papel, levar Jesus até os nossos filhos, levar nossos filhos até Jesus.
A gente vê aquela passagem, aquela outra passagem do evangelho que estão ali as criancinhas, né? E que os discípulos falam, Senhor, manda que elas se vão, né? A criança faz um barulho, uma perturbação. E eles tentam impedir que as crianças venham perturbar o mestre, né? De repente não é idade de estar perto de Jesus, né? Dá muita perturbação, dá muito barulho. E aí, no evangelho, poucas vezes a gente vê o evangelho falar que Jesus se indignou, né? Mas, se eu não me engano, é São Marcos que fala, não me lembro, um dos evangelistas fala que Jesus indignou-se. E disse, deixai vir a minhas criancinhas, não as impeçais. Olha só, o desejo do Senhor Jesus. Que a gente não coloque impedimento dele se encontrar com os nossos filhos desde a mais tenra infância. Nós levamos os nossos filhos até Jesus, trazemos Jesus até os nossos filhos quando a gente já não pode mais levar. Nós podemos fazer isso. Sem medo, sem ansiedade, sem desespero, incluindo todas as áreas da vida dos nossos filhos. E além de poder rezar, nós temos o dever da oração. A responsabilidade da proteção dos filhos é dos pais. Lembre-se disso. Nós lembramos disso em muitos momentos. A gente pensa na proteção dos filhos em várias áreas, mas às vezes a gente esquece da proteção espiritual dos nossos filhos, de orar sobre isso, de estar atenta às realidades espirituais que cercam os nossos filhos. É responsabilidade nossa. Exatamente, Thalita. Thalita colocou, lembrei das crianças na missa. Pode ser um caos, mas devemos levar. Exatamente. A criança aprende a estar na missa indo na missa, desde bebezinha. Ela tem que entender que é inegociável estar na missa e comportar-se bem na missa desde bem pequenininha. A minha primeira filha, Alice, sempre foi, era uma criança ativa, mas a Alice era mais fácil de lidar, assim, sabe? Filha, senta aqui, né? Sem brinquedo, sem comida, sem entretenimento. Missa é missa. Missa é 1 hora. É 1 hora que a criança vai ficar ali. Sabendo que ela tá num lugar, num espaço santo, e que ela vai ficar ali com o pai e a mãe dela uma vez por semana, né? Por 1 hora. Que é importante para a família aquilo ali. Que é inegociável para a família, desde sempre. Ela sabe que aquele espaço é santo. O Isaac, meu segundo filho, que hoje está com 10, agora já vai fazer 11 anos esse mês que vem. Isaac não. Isaac era um furacão. Quem vê meu filho hoje, só quem conheceu ele pequenininho, para saber o furacão que o Isaac era. Isaac era muito furacão, né? Então, o que eu fazia com ele na missa, né? Geralmente só eu dava conta. Eu segurava ele no meu colo, né? E algumas tias, primas minhas, brincam até hoje com isso, porque hoje ele é um menino muito calmo. Mas lembram disso, né? Que eu ficava a missa assim, aqui com o Isaac, conversando com ele. Levava ele um pouquinho para fora, ficava perto de uma porta, conversando, explicando o que estava acontecendo. Dizia, não tem, vai ficar no meu colo, filho. Vai ficar aqui, filho. Eu não deixava ele correr dentro da igreja. Eu segurava aqui, ia um pouquinho para fora, vinha um pouquinho para dentro, ia um pouquinho, até que ele tivesse esse entendimento, né? E logo entendeu. Logo entendeu. Se eu soltasse ele ia correr a igreja dentro, né? Ia aprontar todas. Então, segurava ele aqui, mas com atenção o tempo todo. Agora a gente tá rezando. Agora não pode. Agora é a hora da missa, filho. Gente, eles vão aprendendo, né? Cada uma tem a sua experiência com seus filhos. Tem dias que é mais fácil, tem dias que é mais difícil. Cuidar o horário do sono, cuidar a hora que vai dar o alimento para ele não estar mal-humorado, para não ter, vou organizar a missa que dá mais certo. Qual é o horário? Tem um horário de missa que não dava certo quando eu tinha filho pequeno. Por quê? Porque era hora de sono, porque era hora de fome, porque era hora... Eu lembro que eu chegava na igreja e eu filmava onde é que estavam os primos,
Porque a gente teve, assim, uma leva de filho, tudo junto na minha família. Foram 7 mulheres grávidas. Então, assim, a gente ia, às vezes, tudo mesmo horário da missa, porque a gente tinha grupo de oração depois. Se eu chegasse e eu enxergava onde tava as crianças, os filhos, as mães com os filhos pequenos, eu já não ia para aquela porta, eu já não ia para aquela outra. Tava todas as mães meio nas portas. Eu já tentava ficar não perto para não dar encontro dos primos. A gente vai arrumando essas alternativas, mas a gente não deixa de levar o filho à missa. A gente vai levando. É claro que vai ter o dia que tá doente, que tem aquilo outro. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer. Mas a gente tem que promover esses encontros dos nossos filhos com Jesus. É nosso dever, é nossa responsabilidade. Jéssica, eu não fiz isso. Beleza, agora você vai ter que correr um pouquinho mais atrás do prejuízo. Jéssica, meus filhos já cresceram. Eu não tenho mais como obrigá-los ou levá-los contra a vontade. Porque, gente, criança não tem vontade na missa. Mas também criança não tem vontade de comer legume, criança não tem vontade de estudar. Criança não tem vontade de que mais? De tomar banho, de escovar o dente, de arrumar o quarto, de juntar os brinquedos. Tudo isso criança não tem vontade. Mas a gente disciplina, educa e ensina no caminho certo desde pequeno. Eu acho uma loucura, uma insanidade a gente ensinar tudo para os filhos e ter gente que fala que ensina tudo, que dá tudo. Mas, não, mas essa questão da fé eu vou deixar ele escolher. Que é isso, gente? Isso é responsabilidade nossa. É papel nosso. A gente leva o filho na missa sim. A gente vai acostumando o nosso filho a, por exemplo, nas refeições, agradecer e abençoar o alimento. Esse é o nosso papel. Não vai surgir no coração do nosso filho o desejo de oração do nada. Para alguns santos até surge, mas a maioria não vai surgir do nada. Precisa plantar a semente, não vai surgir gratidão a Deus, não vai surgir desejo de abençoar as coisas, a noção de abençoar o alimento, de agradecer a Deus pelo alimento, de ter gratidão no coração, se a gente não agradece quando vai comer um alimento em casa. Não vai surgir no coração do filho o desejo de rezar o terço se a gente não ensinar o filho a rezar o terço. Essas coisas não acontecem do nada, precisam do nosso esforço de levar Jesus até os nossos filhos. Ou de permitir, né? Ou de trazer Jesus ou de levar até Jesus. Depende da fase da vida, depende da situação que está acontecendo. Mas é nossa responsabilidade, é nosso papel. Talvez, né, pela faixa etária do teu filho e pela vida que você levava antes, até pouco tempo atrás, você nem sabia que você tinha esse papel. Você pensava assim, não, na catequese eles vão catequizar e vão ensinar, não é problema meu, né? Ou quem sabe, seus filhos foram se perdendo. E agora você já pensa, puxa, já não tá debaixo das minhas asas, né? Já não tá debaixo da minha autoridade, da minha proteção, não tem mais o que fazer. Tenho que fazer. Nós continuamos responsáveis de orar pelos nossos filhos. Deus nos deu essa graça. A gente lembra de Santo Agostinho sempre, né? A gente vai estudar, quando a gente vai estudar a respeito da igreja, da história da igreja, de teologia, a gente vai para Santo Agostinho. Que grande santo, que grande homem, que inteligência, que sabedoria, que coração entregue a Deus. E aí a gente vai olhar para a vida de Santo Agostinho antes da conversão e a gente vai ver que Santo Agostinho só foi Santo Agostinho porque teve Santa Mônica, a mãe dele, que orou incessantemente por décadas pela conversão desse filho, não desistiu, não entregou os pontos. Ela continuou orando. Mas o filho já era adulto, o filho já era responsável por ele, mas ela continuava orando por esse filho. E a gente só tem Santo Agostinho porque temos Santa Mônica. Uma mãe que não parou e não desistiu de orar. Que insistiu, que persistiu. Que mesmo diante de todas as evidências da liberdade do próprio filho de dizer não quero Deus, quero outras coisas, eu quero a libertinagem, eu quero qualquer coisa, fugindo dela, fugindo de Deus. Essa mãe continuou orando e continuou buscando Jesus. Continuou buscando Jesus, nada temas, crê somente, nada temas, crê somente, nada temas, crê somente. Para Jesus tem jeito. Nós podemos e nós devemos nos posicionar e orar pelos nossos filhos.
por todas as áreas da vida dos nossos filhos. Eu trouxe para vocês no e-book, eu pedi para a Kátia montar, a Kátia montou para mim, né, um e-bookzinho, tá? Que tá no link da minha bio. Quem tá no grupo do WhatsApp, eu já mandei ontem no grupo do WhatsApp. Ontem eu já mandei. Um e-book simples. A gente tem ali, ele tá dividido em duas partes, digamos assim. Uma parte com uma novena ao Beato Carlo Acutis e uma outra parte que tem orações, tá? Quero explicar essas duas coisas e explicar para vocês como vai ser a dinâmica desses dias. Vou começar pela segunda parte do e-book, onde nós temos orações, tá? Essas orações, por que eu quis colocar elas lá? Porque elas são orações que abrangem certas áreas da vida dos nossos filhos, tá? De onde eu tirei aquelas orações ali. Eu gosto muito, já faz muito tempo. Tem algumas modificações, tá? Elas não estão exatamente como estão no livro. Eu dei uma certa adaptadinha. Mas assim, é um livro que chama O Poder da Mãe que Ora. E daí tem um livro que é inspirado nesse... Tem um Diário da Mãe que Ora que é inspirado nesse livro, que são várias áreas, né? É uma intercessora americana, uma mulher cristã, que tem uma intercessora que tem esse hábito de criar estes livros, de escrever estes livros que vão abrangendo áreas, assim. Você vai rezando por todas as áreas da vida. Aí tem o poder da mulher que ora, o poder da esposa que ora, o poder da mãe que ora. Lá nesse livro, tem essas orações ao final dos capítulos, tá? E aí eu quis colocar no e-book, que eu já disponibilizei no link da bio e que tá lá no grupo do WhatsApp. Quem participa no grupo do WhatsApp já recebeu. Por que eu quis colocar? Para que a gente consiga enxergar ali como nós podemos orar por diversas áreas. Às vezes nos faltam as palavras. Às vezes nos falta a dimensão de pensar assim, cara, eu também posso rezar por isso. E de aplicar a palavra de Deus dentro dessas nossas orações. Então tem lá orações por áreas diversas, tá? Tem oração pedindo pelas amizades dos filhos, pedindo o cônjuge para os filhos, orando pela libertação do medo, da ansiedade. Você vai ver que tem, eu acho que são umas 6, 7 orações, se não me engano, por áreas específicas. Quis colocar ali, por quê? Para que você imprima estas orações. Tenha elas com você, impressa. Tenha uma pasta ou um caderno de oração pelos seus filhos. Tenha algo físico, onde você vai colocar estas orações. E você vai ter um caderno, você vai ter folhas que você vai escrever as suas próprias orações, as suas intenções. Aquilo que Deus coloca no seu coração que precisa orar pelo seu filho. Entenda uma coisa, o Espírito Santo ele fala com a gente de maneira muito íntima e muito particular. E ele vai falar com você, quantos filhos você tem? A quantidade de filhos que você tem é a quantidade de coisa íntima e particular que Deus vai falar para você para orar pelos seus filhos. A forma e as coisas que eu peço pelo Isaac e pela Alice, claro que tem aqueles pedidos que são gerais, mas tem coisas que são muito específicas daquilo que eu conheço os meus filhos e que eu sei que são necessidades específicas. Deus nos dá esse entendimento primeiro como mãe. A gente tem esse discernimento normal como mãe, de olhar para os nossos filhos e compreendê-los, entendê-los, ver quando tem uma coisa errada. Não é assim? Não é que às vezes antes do filho ficar doente a gente já sabe que ele vai ficar doente? Vocês já passaram por isso? Quem é a mãe aí que já passou por isso? Parece que antes do filho ficar doente a gente já pensa assim, tá com uma cara de quem vai ficar doente. Não é assim? Quantas vezes você sentiu que tinha alguma coisa errada com o seu filho distante de você? Com quem já aconteceu isso? O filho tá na escola, o filho tá na casa da avó, tá na casa de um amiguinho, tá na casa do Dino, da Dina. Você sente alguma coisa? Tem alguma coisa que não tá legal com o fulaninho. Assim, enquanto com o fulaninho, a coisa não tava legal mesmo. Deus já nos deu esse feeling. Deus já nos deu esse sentimento, essa ligação com os nossos filhos. Agora a gente vai um pouco mais com o Espírito Santo. A gente vai um pouco mais com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá ainda mais revelação, discernimento, sabedoria. Porque não importa só a informação. Não importa só que eu saiba que tem uma coisa errada. Eu preciso saber como lidar diante dessa coisa errada. Como educar diante disso.
como lidar com situações que vão acontecer que às vezes a gente como mãe não se sente preparada, que a gente não tá. A verdade é essa. Tem coisa que a gente não tá preparada para passar. Quem nos capacita para passar é o Espírito Santo. Por isso que eu penso e que eu aconselho vocês, tenham um caderno, uma pasta, precisa escrever as orações, precisa escrever os pedidos e as intenções. Precisa ter papel, precisa ter oração impressa. E imprime as orações, vai ter momentos. Eu tenho momentos em que eu rezo mais uma oração, que eu sinto que eu tenho que rezar mais naquele tempo aquela oração, e eu rezo aquilo ali. Tem tempos que eu sinto outra. Tem vezes que cada dia da minha semana eu tô rezando por uma coisa pelos meus filhos. Às vezes, e até indico para vocês, às vezes a gente tem problemas pontuais. É uma situação emocional, um adoecimento emocional, um adoecimento psíquico, um adoecimento físico, um problema na escola, um problema de desenvolvimento, um problema de relacionamentos. O que é que seu filho está passando? Amanhã, quando a gente voltar para a live, você já tem que estar com uma lista das situações, sabe? Para um tempo hoje, tira um tempo e deixa o Espírito Santo te mover a escrever intenções em relação aos teus filhos. Pega uma folha para cada filho. Tem coisas que são muito óbvias, principalmente quando nossos filhos são menores. A gente quer pedir saúde, a gente quer pedir um bom desenvolvimento. Tem coisas que depois vão acontecendo, né? Às vezes a gente já vê nos nossos filhos tendências hereditárias. Quem vê isso nos filhos? Aí você vê que tem uma tendência hereditária ali, assim, um filho que tem mais o comportamento de um lado da família, com uma tendência a mais, às vezes a ser guloso, às vezes a ser ansioso, irritadiço. A gente herda comportamentos, a gente herda tendências de comportamento, de temperamento. A gente herda isso. E às vezes a gente vai vendo isso e a gente vai fazer o quê? A gente já vai levar isso para oração, porque você sabe que é um traço de comportamento ruim, que você não quer que seu filho tenha. Você já vê na sua família, você vê na família do seu marido, que aquilo ali não leva para o bom lugar. Tem muita mãe que amaldiçoa os filhos e que, às vezes sem saber, tá amaldiçoando um filho diante de um traço de comportamento que é negativo. Fica, por que você faz isso? Porque tu é igual ao teu pai, tu é igual ao teu avô, tu é igual ao teu tio. E pega aquele traço que é ruim, que você devia estar rezando contra aquilo, né? Rezando, pedindo pro Senhor curar, libertar teu filho daquele traço de comportamento, pensando como educá-lo para que aquilo não continue para frente. Tem mãe que amaldiçoa e insiste e confirma aquele traço de comportamento. O nosso lugar de mãe não é fazer isso. É lutar contra. Lutar contra onde? Em oração e educação. Tem coisa, gente, que depois de uma idade a nossa mão não alcança mais. O nosso conselho não alcança mais, mas a nossa oração alcança. As nossas lágrimas alcançam. A gente viu a primeira palavra que eu falei hoje foi o filho da viúva de Naim. Ela nem rezou, ela não tinha nem condição mais para isso, ela não tinha mais esperança. Ela chorou e Jesus apareceu no caminho dela e o Senhor mudou o destino do filho dela. As nossas lágrimas maternas comovem o coração do Senhor. Você pode ter certeza que as tuas lágrimas de mãe não são desprezadas pelo Senhor, mas elas são como uma oração. São como uma oração. Pega papel, tá? Pega papel hoje. Tira um tempo do teu dia. Nem que seja a última coisa que você vai fazer hoje, mas você faz um propósito de não ir dormir hoje sem parar para fazer isso. Eu vou pegar uma folha para cada filho e eu vou pedir que o Espírito Santo me leve a escrever naquele papel pelo que eu preciso orar pelo meu filho. Tem aquelas coisas que a gente já sabe. Aquelas coisas que você já sabe, você vai colocar. E você vai deixar que o Espírito Santo traga para você a revelação do que mais você precisa orar. Sabe uma coisa que eu quero compartilhar com vocês? Eu sei que a live já tá longa, mas eu quero abrir esse parêntese aqui. Eu lembro de uma vez um casal que veio falar comigo, pedir aconselhamento para a filha. A filha tinha 12, 13 anos, né? E ela tinha participado de um grupo
Como que eu vou falar isso aqui? Ela tinha feito um pacto com outros adolescentes, né? Pela internet. Tinha feito com amigos, assim, pelo computador, por rede social. Ela e outros adolescentes tinham feito um pacto de fazer mal a si mesmos, tá? De forma definitiva. E aí, esse casal veio muito apavorado, porque a filha tinha tentado, né? Tinha tentado contra si. E aí, quando eu fui conversar com eles, eu fiquei muito impressionada pela falta de conhecimento dos pais em relação aos próprios filhos. Eles não tinham nunca entrado no quarto daquela filha, e quando entraram no quarto daquela filha, eles ficaram chocados, quando começaram a mexer nas coisas da menina. Porque todo o quarto dela dava indicativos do que estava acontecendo. Tudo. Estava ali dentro do quarto dela. Nem estava muito escondido. Estava dentro de uma gaveta ou de outra, no meio dos cadernos, no meio das coisas. Mas esses pais sequer entravam no quarto daquela filha para ter noção. Nunca tinham mexido no computador da filha. E olha só, eles só vieram a se dar conta porque deste grupo, outros tinham conseguido atentar contra a própria vida, tinham alcançado sucesso. E ela tentou. E aí ficaram sabendo, tinha uma pessoa, né, que tinha feito isso, que estava levando esses adolescentes a fazer isso. E eles tinham feito esse pacto, então os pais estavam apavorados porque descobriram isso. E conforme eu fui conversando com os pais, eu fui me dando conta que eles não faziam ideia de quem era a filha, de com quem a filha falava, do que a filha estava vivendo, do que a filha fazia no próprio corpo. Eles não faziam ideia daquilo. E aí tinha atitudes que precisavam ser tomadas, práticas, mas eles não queriam tomar aquelas atitudes, porque era muito difícil tirar o telefone da filha, tirar o computador da filha. E obviamente, né, pra mim, assim, lógico, isso aqui tá levando a minha filha a falar com gente, com assassinos, né? Então eu vou tirar agora, porque eu vou perder ela. Mas pra eles aquilo parecia tão de outro mundo, entre tantas outras coisas. Não vou levar essa história toda adiante aqui, mas eu trago ela como um exemplo daquilo que às vezes a gente precisa estar atento. Não precisa conhecer os nossos filhos, conhecer a realidade dos nossos filhos, o quarto dos nossos filhos, o telefone dos nossos filhos, o computador dos nossos filhos, as gavetas, os cadernos, a mochila dos nossos filhos. Isso é responsabilidade nossa, é papel nosso. E é preciso que a gente não tenha medo de olhar isso. Às vezes a gente tem medo de olhar para o nosso filho adolescente, ou para o nosso filho que ainda é uma criança, mas que está chegando lá, porque a gente tem medo do que a gente vai encontrar pela nossa própria falha de educação. Eu não quero nem ver, porque se eu não ver, eu não sofro. Aí você está sendo irresponsável. Nós temos que ver. E nós temos que pedir ao Espírito Santo que nos traga entendimento e visão daquilo que a gente não está vendo, que ele traga a verdade para fora, que ele nos dê conhecimento e discernimento do que está acontecendo, para que a gente possa educar, para que a gente possa orar. Então você vai pegar papel e caneta hoje. E você vai pedir ao Espírito Santo, me ajuda aqui, Espírito Santo, para que eu ore pelo que o meu filho precisa. E você vai trazer amanhã para a live essas intenções, que nós vamos orar por cada intenção. Nós vamos pedir pela lista de intenção de cada mãe, pela realidade. A gente precisa ter coisa. Gente, a gente não reza assim, ó, solto. Sabe assim, tem gente que reza solto. Não, a gente reza com intenção. A gente reza com propósito. A gente reza pedindo para Deus coisas específicas. E inclusive a gente reza porque Deus nos moveu a compreender estas coisas específicas. A gente não tá aqui gastando um tempinho. Ninguém tem tempo para gastar assim à toa. A gente vai para o quarto de oração, a gente vai para uma campanha de oração com visão, com intenção, com clareza do que a gente está pedindo para Deus. E aqui a gente vai passar 10 lives rezando pelos nossos filhos. Então, hoje você vai parar e vai escrever num papel tudo aquilo que você sente no seu coração por cada um dos seus filhos. Tudo que cada um está necessitando, tudo que vier na tua mente, tudo que vier, pede para o Espírito Santo, Espírito Santo me ajuda a escrever essas intenções, e você vai escrever tudo. Tem mães com muita clareza. Eu recebi algumas intenções que dá para ver a clareza. Tem outras mães que estão rezando solto.
Tem mães que estão mais preocupadas com a própria ansiedade em relação aos filhos do que com a realidade dos filhos. Nada temas, crê somente. Vamos enfrentar a situação que seu filho está vivendo e os teus medos. Vamos para além do medo, gente. Vamos para além do medo, para além da ansiedade, para além do medo de mexer nas coisas. É preciso se posicionar e orar agora. Esse é o tempo que Deus está nos pedindo para fazer isso. Quando eu coloquei a enquete de rezar pelos casamentos ou pelos filhos, eu tinha no meu coração o sentimento desde o princípio que era pelos filhos. Apesar de que a minha vontade era de orar pelos casamentos. E todo o tempo na enquete estava sempre o casamento na frente. Mas eu tinha no meu coração, vai virar porque Deus quer que a gente reze pelos filhos. E assim foi. E outras coisas tinham me movido também, as coisas vão acontecendo e vão sinalizando que era o tempo de rezar pelos filhos. Então é o tempo que a gente vai rezar agora pelos nossos filhos. Faça essa lista de intenções sem medo, sem ansiedade, sem desespero. Nada temas, crê somente. Traz teus filhos até Jesus agora. Escreve tudo. Escreve ali pro Senhor até os teus temores. Tenho medo que ele faça isso que nem eu fiz na minha adolescência. Tenho medo, Senhor, porque às vezes a gente tem que botar para fora as nossas ansiedades e temores que a gente já está projetando na vida dos nossos filhos. A gente acha que os nossos filhos vão fazer as coisas que nós fizemos de errado. Que os nossos filhos vão sofrer o que nós sofremos. E a gente às vezes sai da realidade, deixa de rezar pelo aquilo que precisa ser rezado mesmo. Outra coisa, a Thalita fez isso. A Thalita coloquei pelo casamento, depois ela me chamou no WhatsApp para dizer que era pelos filhos. Essa Thalita, é verdade, né, Thalita? Fez isso. E assim, outra coisa, tá? Além dessas orações, imprimam essas orações, tá? Tenham elas para que vocês saibam também como usar as palavras, né? Então você vai rezando, aqui tem pronto, daqui a pouco você tá fazendo uma pelos seus filhos com as tuas palavras. Outra coisa, tá? A partir de amanhã, nós vamos rezar juntas na live, a gente vai fazer momento de intercessão, eu vou falar algumas coisas, mas a gente vai rezar a novena ao Beato Carlo Acutis, tá? Por quê? Porque, gente, já faz mais de um ano que eu tenho no meu coração que a gente precisa rezar essa novena juntos. É uma novena que eu faço pelos meus filhos. É algo que eu ganhei de presente da Kátia. A Kátia me presenteou com a novena e uma relíquia do Beato Carlo. E eu tenho sempre rezado pelos meus filhos e eu tenho no meu coração que esse é um amigo do céu, que esse é o aliado que Deus deu para essa geração. E a gente, como pai e mãe, hoje precisa recorrer, né? Esse jovem, né, que faleceu com 15 anos, que já é beato, né? Que tá aí daqui a pouco às portas de ser canonizado. Esse jovem adolescente que devotou a vida dele a Deus, que não perdeu tempo. É para ele que a gente, como pai e mãe, vai recorrer pedindo a intercessão pelos nossos filhos, né? A gente vai clamar a partir de amanhã ao Beato Carlo. Então, a primeira parte do e-book é a novena, imprima a novena. A segunda parte, as orações. Imprima as orações, tenha com você essas coisas. Precisa para amanhã, tá tudo impresso? Não, não precisa, você pode só rezar comigo, é muito simples. Mas eu quero te dizer, para você ter uma pasta, para você ter um caderno, onde você coloca tudo isso impresso, organizado, para você ter as ferramentas ao alcance das suas mãos. Às vezes a gente não reza porque não tem impresso, porque não tá na mão. A nossa arma é a oração, nosso lugar de batalha é a oração, a gente tem que estar com tudo pronto, gurias. Às vezes a gente perde tempo, a gente não reza, a gente não vai porque a gente não tem por quê? Porque não se organizou para ter. Você vai tirar tempo, vai imprimir as orações, organizar seu caderno de oração, seu caderno de intenções. Ao longo desses 10 dias, eu vou trazer para vocês algumas ferramentas e algumas informações de como a gente pode ganhar tempo até na oração, né? Ser um pouco mais atinada, ser um pouco mais ligeira, né? Para rezar pelos nossos filhos. E a gente vai rezar também por áreas específicas da vida dos nossos filhos. Mas hoje era mais para a gente falar como vai ser, né? Trazer para a gente algumas palavras também de motivação, algumas palavras que serão as palavras que Deus vai mover para a gente durante esse tempo de campanha de oração, que a partir de amanhã se torna uma novena ao Beato Carlo. E eu quero trazer uma última palavra para a gente ter como a palavra dessa nossa campanha. Hoje cedo, quando eu rezava, o Senhor me trouxe essa palavra, esse versículo, e eu quero trazer para vocês, né? Jesus olhou para eles e disse, Jesus olhou para nós e disse, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível.
A Deus tudo é possível. O que é impossível para você? Para o seu marido, para a sua realidade. É impossível para a gente. Para Deus nada é impossível. Senhor, nós te agradecemos por esse primeiro dia, Senhor, por isso tudo que nós partilhamos, pelas palavras que tu nos traz ao nosso coração. Obrigada, Senhor. Bendito e louvado seja o teu nome. Nós queremos já entregar aqui, Senhor, todos os nossos filhos. Nós clamamos, Senhor. Nós clamamos, derrama sobre nós agora, Senhor, nós mães, pais que rezam essa campanha, derrama sobre nós discernimento, visão espiritual, nos ensina a orar pelos nossos filhos. Nos tira, Senhor, do lugar do medo, da ansiedade, da paralisia. Nos dá visão espiritual, Senhor. Nos dá entendimento espiritual, nos dá autoridade espiritual para orar pelos nossos filhos. Nós clamamos, Senhor, a graça do Teu Espírito Santo, a capacitação, a intercessão da Virgem Maria, de São José, do Beato Carlo Acutis. As graças que nós precisamos para nos posicionarmos em oração, intercessão, luta, batalha pela alma dos nossos filhos, pela vida dos nossos filhos, pelos relacionamentos dos nossos filhos, pelo desenvolvimento dos nossos filhos, pela saúde dos nossos filhos. Nós clamamos, Senhor, nos dá sabedoria, direção. Orienta cada pai, cada mãe que reza essa campanha a escrever as intenções. Nos dá visão, Senhor, nos dá visão espiritual, nos mostra a verdade, Senhor. Dissipa toda mentira, Senhor, toda ansiedade, todo medo. E nos dá visão clara de como orar pelos nossos filhos, das áreas que nós devemos orar e combater. Nos dá visão, Senhor. Nos tira do lugar da cegueira, do medo, da ansiedade, da paralisia, Senhor. Da preocupação com tantas coisas, menos com o essencial, Senhor, de todos os enganos, tira todos os enganos e mentiras, Senhor, e nos dá discernimento e sabedoria, nos dá visão de como orar pelos nossos filhos, Senhor, nos dá autoridade. Obrigada, Senhor, pela Tua graça, o Teu favor, que vem em nosso socorro, que vem em nosso auxílio. Amém. Quando a gente rezava agora, o Senhor trazendo no meu coração que às vezes a nossa ansiedade, o nosso medo está nos trazendo cegueira. E a gente está rezando, e a gente reza e pede por coisas que não são nem necessárias, que não é aliário. Eu sinto no coração para algumas mães essa palavra, sabe? Sai do medo, sai da ansiedade. Deixa Deus te dar a visão de como orar. Tema de casa. Você vai parar hoje e vai rezar e pedir ao Espírito Santo que te dê visão e discernimento para você escrever exatamente para cada filho o que o Senhor quer que você peça. Você vai começar com aquilo que é óbvio, com aquilo que você já sabe, e depois você vai deixar que o Espírito Santo vá trazendo. Amanhã a gente vai partilhar sobre essa experiência. Amém? Hoje a nossa live vai acabar, porque eu falei demais, falo bastante, né? Mas hoje era uma live de apresentação e orientação. A partir de amanhã, a gente vai fazer a intercessão por todos os nomes. Eu já tenho 176 nomes aqui de filhos, afilhados. A maior parte são de filhos, né? 176 nomes. Vou abrir caixinha para que vocês coloquem mais nomes, quem quiser colocar. Mas não adianta só colocar o nome, né? Tem que estar na live, tem que estar rezando. Eu acho que depois eu vou pedir para a Kátia se ela consegue colocar pra gente no YouTube. Vou deixar nos stories também o link no YouTube e peço que vocês partilhem com outras mães essa live. Manda para todas as mães que tu conhece. A gente precisa alcançar mais pessoas. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Encerramos nosso primeiro dia. Hoje foi uma apresentação da nossa campanha. A partir de amanhã a gente começa efetivamente a interceder, tá bom? Hoje é dia de imprimir e principalmente de escrever as intenções, tá bom? Deus abençoe, um ótimo dia, uma ótima semana e até amanhã às 7.